Jesus ao Senhor. Vamos abrir em Romanos capítulo 3. Vamos deixar o capítulo 3 e o capítulo 4 abertos aí. Senhor Jesus, nós estamos vindo da conferência de jovens de primeiro e segundo períodos. E não preciso nem dizer quão rica, né? Foi essa conferência, tanto primeiro período quanto a de segundo período. Realmente é uma palavra muito viva, muito fresca, que o Senhor sempre dispensa a nós. E os jovens foram muito tocados pela palavra. O tema geral do primeiro período foi: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse foi o tema geral do primeiro período. E o tema geral do segundo período foi chamado para o Evangelho de Deus. Então, esses foram os temas dessas duas conferências, né, do primeiro período e do segundo período. E cada reunião muito rica, né? Muita palavra misturada com o viver diário deles, muita aplicação, não tem uma palavra que é exposto apenas o assunto, é misturado com o viver deles. E cada vez que a palavra é liberada, muita luz é jorrada sobre eles. Muita luz, irmãos, é muita luz. Haja luz, é muita luz, viu? Cada preparação de mensagem ali, né, antes de começar a reunião, por 2 vezes nós nos reunimos só para ter comunhão na palavra. Fica ali em torno daquela mesa ali, vários irmãos, cada um trazendo uma porção da palavra que vai ser liberada, né? Pessoa que vai liberar a palavra. É um preparo muito grande, muito grande. Muita oração por quem vai falar, pelos irmãos que estão ali apoiando. Aí ele chega lá naquela sala, né, de comunhão lá embaixo, ele apresenta durante uns 10, 15 minutos o que vai apresentar. E os irmãos ficam tudo ali, dando apoio, orando, acrescentando. Não, coloca esse versículo aqui, faz isso aqui, traz a ilustração. É um negócio muito rico. Quando o irmão daquele ali sobe para poder falar, ele vem... É só 5 minutos. Mas tá bem, isso é carinho. Isso é carinho. Já que tu trouxe 2, vai ser 10, porque é 5, né? Então, quando o irmão daquele ali sobe, não é... Por trás está subindo ali 13, 15 pessoas. Não falar de um irmão daquele ali, tem 13, 15 pessoas. Porque ele está falando exatamente não o sentimento dele, está falando o sentimento do Senhor, o encargo mais importante, mais prático para os irmãos, e apoiado pela experiência que cada um trouxe das suas regiões. Então é muito rico. Aí o jovem que está ali, ele recebe uma pedrada. Ele recebe realmente uma palavra. E nós encorajamos todos a pegarem os CDs, para ouvir em casa. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena, né? Vale a pena por várias razões. Uma porque você ouve um falar fresco, rico. A outra é porque você até vê como é que se conversa com o jovem. Porque ali ele apresenta uma maneira de conversar com os jovens. Às vezes nós temos uma palavra muito rica, que é a palavra que nós temos aqui, mas essa palavra às vezes não consegue chegar nos irmãos porque não tem ninguém para fazer essa palavra chegar do modo como eles precisam, da maneira como eles necessitam. Às vezes não tem. E se um adulto conversa com um jovem, ele vai ter dificuldade de entender a sua linguagem. Mas ali há toda uma preocupação da palavra chegar neles, dentro de uma linguagem, ao mesmo tempo santa, rica, mas ao mesmo tempo próxima da necessidade que eles têm. Desde os 12 anos até os 16 anos, que é o primeiro período. Depois do segundo período, a gente sente realmente a palavra indo para um nível mais alto. Quando chega o jovem de 16 anos em diante, aí a gente sente que o tom da palavra muda mesmo. As aplicações diminuem, tem muita aplicação, muitos exemplos, mas diminui porque os irmãos já têm mais entendimento. Então, daí a gente tira uma lição. Nós temos que saber fazer chegar a palavra nos irmãos. Uma lição que a gente tem toda vez que a gente participa dessas reuniões é
fazer com que a palavra chegue nas pessoas. Não basta você ter uma palavra rica, mas a palavra não chega. Às vezes não conseguimos fazer a palavra chegar na nossa casa. Ela fica dentro dos níveis tão altos de revelação, e às vezes não consegue chegar ali na nossa mesa. Então nós temos que fazer com que a palavra chegue na nossa casa, de uma maneira simples. Então, entre as muitas palavras que foram ministradas lá, eu quero aqui sintetizar uma delas, que foi utilizado Romanos do capítulo 1 até o capítulo 4. E nessa porção foi apresentado, em primeiro lugar, a pessoa de Paulo, né? Por que foi apresentada a pessoa de Paulo? Logo no início você vê ali Paulo, não vê Saulo. Ou seja, esse evangelho que ele ia falar trouxe uma amostra do seu poder. Porque quando você vê ali Paulo e não mais Saulo, alguma coisa aconteceu com aquela pessoa. Ela desapareceu. Para onde ela foi? Irmãos, o evangelho tocou naquela pessoa. E quando o evangelho toca em uma pessoa, o seu nome é mudado. Quando nós recebemos o Senhor nos encontra com um nome. Nós somos uma pessoa, temos uma constituição, temos uma história. Com o tempo, essa pessoa tem que desaparecer. Convém que ele cresça e eu diminua. Então nossos nomes têm que ser trocados. Nossos nomes têm que ser mudados, porque o evangelho tem exatamente essa função. Quando se olha ali não mais para Saulo, mas para Paulo, alguma coisa aconteceu. Uma outra coisa que a gente notou também lá, é que os irmãos, ao falar com os jovens, eles fazem muitas perguntas para os jovens. Muitas perguntas. Porque a pergunta, pensa nisso, a pergunta é a melhor maneira de você levar alguém para refletir. Não é? Por exemplo, quando nós fazemos a pergunta, nosso nome tem mudado? Não é só retórica. Isso não é só retórica. Você realmente tem mudado? Não é retórica. É uma pergunta que precisa ser feita. Porque, afinal de contas, nós estamos recebendo um evangelho que traz um conteúdo que diz que vai nos mudar de pecadores para filhos de Deus, filhos maduros, prontos para reinar. Nós estamos realmente mudando a ponto de receber essa herança, a ponto de alguém na rua nos encontrar e dizer: rapaz, engraçado, você está diferente. Quando ele diz você está diferente, naquele sentido, aquela pessoa que eu conheci desapareceu. Ou se o nosso amigo nos encontrar, alguém nos encontrar, já 5 anos atrás, ou mesmo antes de nós termos sido salvos, e hoje nos encontrar, quem que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a mesma pessoa, vai encontrar a pessoa um pouquinho mais mudado, vai encontrar a pessoa cheia de terminologia espiritual, mas quando fala, ainda é o velho homem que está falando. É uma pergunta importante. Se alguém encontrar você hoje, seu amigo, quem que ele vai encontrar? Ele vai encontrar Saulo ou vai encontrar Paulo? É uma pergunta muito importante. Vai encontrar alguém mais transformado, alguém mais feliz, ou alguém do mesmo jeito e mais triste e até mesmo um pouco frustrado? É importante isso aí. Então, muitas perguntas são feitas, e aqui cabe essa pergunta: nós estamos sendo transformados? E não somente, nosso amigo é que tem que olhar, ver essa diferença. Um mês atrás houve uma mudança, ou você está do mesmo jeitinho, com as mesmas brincadeiras, com o mesmo modo de ver as coisas, com o mesmo modo de reagir, não alterou em nada. Ele está mais cheio de conhecimento, sem dúvida. Alguém pode dizer: puxa, olhando para você, como que você hoje tem conteúdo, hein? Essa observação eles podem fazer, basta você abrir a boca e pegar a Bíblia. Puxa, olha, ele entende tudo de Romanos. Mas quando fala, é a mesma pessoa. Mesmo jeitinho, já sabe até o que ele vai dizer. Porque somos os mesmos, não altera nada. Então, conferência a conferência, e palavra após palavra, semana após semana, a palavra tem que nos alcançar. Agora, irmãos, o que significa
a palavra está nos alcançando. Significa que você fica agora silencioso, aí não deixa aparecer aqueles padrões de espiritualidade que nós criamos na nossa cabeça. Alguém, né? Fica ali, a auréola, você sente aqui as asinhas despontando, aquele silêncio, por favor, ele fala de forma aveludada. Não é isso não, você tem que ser como você é. O que tem que mudar é quando você fala, do jeito que você fala, Cristo sair. Entendeu? Não tem que alterar o seu jeito não, o seu jeito de caminhar. Antes você caminhar um pouco mais com os braços assim, hoje você caminha mais, né? Mas além daquela coisa toda... Não tem que mudar. Isso não é transformação. Isso é a mudança de um homem exterior. Agora, quando você fala Cristo. Quando você reage baseado em Cristo. Essa é a questão. Você sente prazer nesse nome, sente prazer de estar nas reuniões, você prega o evangelho, é isso que identifica a nossa transformação. Não é o nosso exterior, não é essa a questão. Então, esse aqui é um ponto importante. Esse livro de Romanos, irmãos, ele vem para mostrar uma transformação, uma salvação. E o mais interessante é que todos nós que estávamos destinados a receber condenação, de repente aparece um Senhor que morre no nosso lugar, né? Esse capítulo 3 aqui, capítulo 3, versículos 10, olha aqui, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Olha o 11, não há quem entenda, olha não há quem busque. 12, todos extraviaram. Continuando 12, não há quem faça o bem. Depois, não há um sequer. Então tem não. Muito não. Então, aqui só tem não. E ainda mais, teve uma situação, a gente pediu para os jovens, né? Os irmãos, os varões se levantarem, né? Aí perguntamos até quem tinha já ido para o espelho, né? Se olhar no espelho. As irmãs todas levantaram o braço, né? Levantaram o braço, porque elas visitam muito o espelho, mas nós nunca imaginávamos, foi uma surpresa. E vocês aqui, vocês visitaram o espelho hoje? Irmãos, todos os meninos. Aí eu pensei, não, vou perguntar de novo, porque vocês não entenderam nada. Eu quero perguntar quem aqui foi, e eles assumindo, né? Aí mostrou que realmente não havia só as meninas interessadas na sua imagem, mas também os jovenzinhos hoje estão muito mais do que antes preocupados com sua aparência, com sua vaidade, né? Então todo mundo tem uma aparência, todo mundo está preocupado em se apresentar de um jeito que chame a atenção, que desperte o interesse das pessoas. Então, baseado nesse trecho aqui, no capítulo 3, versículo 13, né, nós pedimos, então faz o seguinte, abra a sua garganta para você ver o que tem dentro dela. A garganta deles é sepulcro aberto, e todo mundo... E a língua, urda engano. A boca eles têm cheio de maldição. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. E os caminhos, a destruição. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, essa é uma descrição muito triste. De quem? Do jovem? Não, essa é uma descrição do homem. Não há quem entenda. Não há quem entenda Deus. Já pensou? A pessoa mais íntima, nossa, é o Senhor Jesus. Você entende o coração dele? Você entende o que ele tem para você? Você entende isso? Então aqui mostra toda uma situação. Irmãos, nós somos caídos. Eu acho que o primeiro ponto importante para nós ganharmos esse conteúdo e lançarmos mão da salvação de Deus é nós sabemos quem de fato nós somos. Nossa garganta é perigosa. Não vou nem pedir para a irmã abrir a garganta. E a língua, nossa língua, quando você está... Teve uma situação lá, que alguém contou uma história. A pessoa estava lá, estava sonolento, estava no ônibus lá. Aí de repente ele falou um palavrão. Eu falei, olha, você falou um palavrão. Aí ele falou, não falei, falou sim, rapaz. Ou seja, nós somos tão caídos que nós nem notamos o que nós falamos, porque a nossa natureza é isso. Irmão, nós temos uma natureza que é estranha. Nós precisamos do Senhor, né?
Então aqui a garganta, a língua, a boca, os pés. Quando Paulo ele fez esse... Nós sempre usávamos aqui a terminologia, fez um diagnóstico, né? Uma radiografia. Mas o Roderick, né? Ele falou da tomografia, muito mais profundo do que uma radiografia. A tomografia vai apresentar esses aspectos aqui, que só mesmo diante da luz ali, ó, de um exame mais apurado, é que consegue detectar quem de fato nós somos no nosso interior. Então nós temos que temer a nossa pessoa. Nós somos carnais, nós somos caídos e nós merecemos a morte. Então aqui, ó, capítulo 3, versículo 19, fala para o homem calar a boca. Não é? Cale a boca. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Um dia eu estava numa audiência, né? Estava demandando lá. E eu estava cheio de razão. Até hoje eu sinto que eu tinha razão. Até hoje. Ninguém me convence do contrário. Rapaz, na hora que eu falei... Estava lá o advogado, não era meu não, que eu estava sozinho. Estava o advogado, estava lá a parte, né? Eu estava lá. Quando eu ousei dizer os motivos por que eu estava ali, dolorido, etc., eu queria que se fosse aplicada a justiça, o juiz se levantou com aquela bata, com aquela gosta, parecia um urubu, né? Rapaz, ele falou, cala a boca! Eu não entendi por que ele falou daquela maneira. Eu pensei, eu estou aqui demandando, buscando a justiça, como é que ele pode falar assim comigo? Eu pensei, eu fiquei ali pianinho, calado mesmo, eu fiquei muito mal. Pensei que não aceito isso, ora. Onde é que eu vou encontrar a justiça? Eu pensei, se na hora que eu vou falar, irmãos, no tribunal, o Senhor vai falar isso aqui para nós, ó, cala a boca. O Senhor vai se levantar, ninguém vai ter força para dizer uma palavra. Tudo vai ficar muito claro para nós, das nossas falhas, do tempo que nós jogamos fora, né? Nós perdemos muito tempo em vez de estar buscando o Senhor, né? Deixamos muita coisa passar, né? Nós nos divertimos demais, né? Deixamos o Senhor em segundo plano. Então, e ainda mais vivemos essa pessoa que está aqui no capítulo 3, eu estou olhando. Pode calar a boca. Irmãos, nós não temos que argumentar, nós temos que invocar o Senhor. Se em vez de nós argumentarmos, buscarmos justificativas, apresentarmos desculpas, nós invocarmos o Senhor, nós temos esperança. Mas enquanto nós tivermos esse sentimento de que nós estamos certos, de que é a pessoa que está errada, é ele que está causando problemas, enquanto isso estiver acontecendo, o Senhor não tem caminho na nossa vida. Então, aqui, ó, o versículo 20 fala, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí entra o versículo 21 falando do Senhor sendo a nossa justiça. Mas não era isso que deveria acontecer. Entre o versículo 20 e o 21, devemos colocar um outro versículo aqui que é o 23, 6:23. 6:23 diz assim, ó, porque o salário do pecado é o quê? Era isso que deveria vir. O Senhor, de alguma maneira, ele pulou isso aqui. O 6:23 deveria estar aqui entre o 20, depois do 20, não é 21. Na minha Bíblia, deve ser assim, ó, 6:23. O salário do pecado é a morte. Então aí aparece o Senhor aqui, não dando a morte para nós, mas tomando a morte para Ele. Irmãos, isso aqui deve levar o nosso Senhor para o mais alto nível de glória, de louvor. Ele morreu no nosso lugar. Para nós foi 21 e para Ele foi 6:23. Quando a verdade deveria ser o contrário, não é? Pelo viver que Ele teve, Ele deveria ser justificado e não morto. Pelo nosso viver, nós deveríamos receber a morte e recebemos a justificação. Então, aqui, Paulo faz questão de falar da justificação. Aí ele mostra o Senhor nos justificando. Olha o versículo 24. 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia!
Aí o 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então não há nenhum tipo de orgulho. Você se levantar, não é? Está aqui hoje. Né? Irmãos, todos nós, quem participou dessa mesa, como deve participar, está limpinho. É uma nova pessoa. Qual é a nossa jactância? Nenhuma. O que nós fizemos para hoje sair com o nosso carrinho zerado? Quando você chega de uma viagem, vai para a cidade dessa, o carro fica imundo, né? Embaixo, fica tudo sujo. Mas você gosta de passar por um posto de gasolina, pagar ali R$5, de repente o carro fica brilhando. Ele foi justificado, o carro. Né? As reuniões é esse posto, onde nós chegamos aqui, passamos e aquela marca nos lava. Agora nós temos que passar por aquela aparelhagem. Não podem ficar só observando, não. Já pensou? Todos os carros passando e o seu do lado. Puxa, olha como é que faz. Olha como o carro está limpinho. E depois você pega o seu carro e vai embora? Não. As reuniões, devemos colocar nosso carro lá ali também. Cada um na fila, todo mundo passa por essa mesa. Para sair limpinho. Mesmo que você não tenha feito isso, você pode fazer isso agora. Você pode dizer, Senhor, me justifica. Senhor, me salva. Senhor, me dá um novo início. Senhor, eu quero começar uma semana nova. Senhor, eu quero me voltar para Ti. Né? Aí você sai limpinho. Tem gente que participa da mesa, mas não participa. Né? Virou um ritual. Não, isso aqui não é um ritual. Isso aqui é uma chance que nós temos de sair limpinho do outro lado. Então, aí o capítulo 4, aí a gente encerra, né? O capítulo 4, por que Paulo colocou esse capítulo aqui? Paulo colocou esse capítulo aqui para dizer o seguinte: olha, o livro de Romanos não é um livro teórico. Porque aqui ele traz um exemplo de alguém que foi justificado. Veja que ele falou sobre a justificação, desde o versículo 21 até o versículo 31, ele fala sobre a justificação. O capítulo 4 inteiro fala sobre uma pessoa, de uma pessoa que foi justificada. É um exemplo que ele traz para nós. Ou seja, é como se ele dissesse assim, olha, há um poder na morte do Senhor de nos justificar. E ele pode justificar qualquer pessoa. E podia ir para o capítulo 5, direto. Mas você não teria nenhum exemplo vivo de alguém que foi justificado. Então Paulo trouxe uma história, contou a história de Abraão. Para mostrar, olha, esse evangelho realmente é poderoso. Então, se não tiver o capítulo 4 aqui, o livro de Romanos é uma teoria. Porque ele só está dizendo o que ele pode fazer, mas não vemos nenhum caso. Você não gosta de ver exemplos? Me dê um exemplo. Me dê um exemplo. Alguém conta uma história, me dê um exemplo. Qual é o laboratório que faz um comprimido e diz, olha, esse comprimido é bom para isso? Você diz, olha, me traz algumas amostras de pessoas que foram curadas por esse remédio. Você então tem que juntar várias pessoas, pelo menos rato, né? Alguém tem que ser testado, né? Uma cobaia para dizer, esse remédio realmente traz esse efeito. O ratinho de Romanos é Abraão. Ele é o exemplo, compreendeu? Ele é o exemplo de quão poderoso é o evangelho. E essa pessoa que vai ser justificada aqui, quem era ele? Irmãos, tudo bem. Você vai trazer um caso fácil de ser resolvido ou um caso complexo para mostrar o poder de alguma coisa? Um caso complexo. Então, essa pessoa que vai entrar aqui não é uma pessoa simples. Ele não tem uma história simples, tem uma história complexa. Começa mostrando que ele adorava ídolos. Olha aí, ó. Adorava ídolos. Ele mentia. Ele, como diz o jovem, né? O sol subiu lá para poder falar no microfone lá, dar testemunho. Abraão ficou com a empregada. Porque, na verdade, foi isso que aconteceu, né? Ele tomou o quê? A criada da Sara. Então, ele entendeu que ali era o quê? Era a empregada.
Então aí ele chegou, irmãos, Senhor Jesus, Abraão, irmãos, ficou com a empregada. Mas era isso, ele falou isso e é verdade. Então ele ficou com a empregada. Na linguagem do jovem, e é verdade. Quantas coisas negativas Abraão fez. Aí de repente ele entendeu que o Senhor podia fazer alguma coisa nele e por meio dele, não baseado no que ele tinha. Então ele precisava ir para uma terra que não sabia onde era, precisava crer. Ele tinha que ter um filho a partir do qual viria uma descendência, e ele já tinha 100 anos. A esposa era estéril. Então como é que isso podia acontecer? É um caso muito difícil. É um caso muito difícil. Entendeu? Aí naquele momento, o que ele fez? Ele só creu. Quando ele creu, o Senhor falou assim, isso está imputado por justiça. Ou seja, o caso de Abraão aqui não é um caso que envolve a salvação de Abraão. O Senhor tomou aquele exemplo, o exemplo de uma pessoa que não podia fazer mais nada, alguém impotente, acabado, que quando apenas creu, o Senhor então o justificou. Paulo tomou esse exemplo, tomou exatamente essa parte da história, a história de ele ter crido quando não podia crer, quando ele foi contra a própria esperança, quando ele creu no Senhor, o Senhor, olha, isso aí, por causa disso você foi justificado. Então, como é que nós somos salvos? Como é que essa pessoa do capítulo 3, tão arrebentada que está aqui, pode ser salva? Apenas crendo. Capítulo 4, versículo 17, diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Olha, no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, esse sentimento que apareceu em Abraão, é isso que o Senhor quer que surja em cada um de nós. Quando você olha para você quase não tem esperança mais, né? Tem gente que parou de se consagrar, porque não acredita mais na consagração dele. Ele se consagra, mas não consegue. No outro dia, está fora do altar. Consagração significa estar sobre o altar. Mas na hora que você não termina a reunião, onde está você? Você está correndo nos vários cantos do tabernáculo. Mas não está mais sobre o altar. É você, eu não consigo. Muitos de nós aqui já dissemos, eu não consigo, isso não é para mim, isso é apenas para alguns irmãos, eu vou simplesmente jogar a toalha, não confio, não acredito mais. Olha aqui o versículo 19 diz, e sem enfraquecer na fé. Irmão, nós não podemos enfraquecer. Há esperança para todos nós aqui. Quando você olhar para você, não fica olhando, puxa, olha aí, eu não consigo, eu falei que ia buscar o Senhor, eu falei que ia ler esse livro, eu falei que ia ler a Bíblia, eu falei que ia invocar, eu falei que ia sair, eu falei que ia visitar, eu falei que ia abrir minha casa, onde estou agora? Eu não consigo. Irmãos, olha aqui que ele diz, e sem enfraquecer, verso 18, Abraão esperando contra a esperança, creu. Então, o que o Senhor quer destacar aqui nessa história de Abraão é o fato dele ter crido, mesmo diante de uma circunstância tão adversa. A nossa circunstância é adversa. Até mesmo o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. Isso é adverso. Não é? Você diz que não vai fazer, não vai, de repente chega em casa e faz. Você olha para o espelho, penteando, vai para a reunião, você fica olhando, dá aquele desânimo, você pega o cabelo aqui, você começa penteando o cabelo e fica pegando, vem na marra, sabe que não dá conta, sabe que vai pecar de novo, sabe que vai partir o pão, mas vai continuar tudo do mesmo jeito. Nós temos que ir contra isso.
e continuar crendo no Senhor. Irmãos, o nosso crer é a base que nós damos para o Senhor fazer alguma coisa. Não é o nosso realizar, é o nosso crer. Entendeu? Não é o nosso realizar. O Senhor não quer que você faça nada, o Senhor só quer que você creia. Só tem que dizer: Senhor, eu quero crer e eu quero ir contra a minha esperança. Mesmo olhando para mim, eu sou impotente, não consigo, sou acabado. Quando você olha para casa, né, volta para casa lá, olha para os meninos, é muita responsabilidade você ter filhos, né? E nossos filhos devem ser levados para o Senhor, junto com nossa esposa, né? A esposa levando o esposo. É um negócio complexo, irmão, vocês nem imaginam. Nem imagino. Exato. Nem imagino de tanta complexidade que é. Você levar toda a sua prole para o Senhor. Todo mundo correndo para os seus próprios cantos. Não é simples você juntar todo mundo. E essa aqui é a estrada, vamos nessa. Você pega um daqui, pega outro ali, tal, escapola aqui, tal, um já fala ali. De repente você está aí, você joga, não consigo. Já vi muitos pais falarem assim: rapaz, é bom ter filhos, mas é complicado. Quem acha que é complicado, levanta a mão. É complicado, mano? É muito complicado, né? Não é complicado? Rapaz, nos levar é complicado, quanto mais levar os outros. Você não quer ir. Quanto mais levar você, o seu cônjuge e a filharada, não é tão simples assim. Não é? É por descendente, né? Não é tão simples. Então, aí quando você olha para esse quadro, você desanima. Mas nós temos que continuar crendo. Nós temos que continuar crendo. Porque, irmãos, essa é a promessa do Senhor. O Senhor quer salvar nós e a nossa casa. A questão dos resultados, a questão de como a coisa vai terminar, isso não é problema nosso. Isso é um problema dele. Problema dele, né? Mas nós temos que tomar o remédio, não é isso? O problema é do médico. No final, quando você aparece lá para reavaliação, todo o resultado que vai aparecer ali naquele paciente, o problema é do médico. Porque ele que me consultou, foi ele que deu o remédio, então o resultado é ele que tem que dizer porque não está funcionando. Agora ele faz uma pergunta ele faz uma pergunta muito dura. O que ele pergunta? Você tomou o remédio? Eu disse: não, então não posso fazer nada para você. Você só pode dizer se o problema é meu se você tomar o remédio. Irmãos, sabe o que acontece? Nós não tomamos o danado do remédio. Aí quando você chega lá para a reavaliação, no final de semana, Senhor, você falou que a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não aconteceu comigo, não. A lei do pecado e da morte venceu a lei do Espírito. Não, para aí, que história é essa? Não, é você que não tomou. Cala a boca. É você que não tomou o remédio. Nós não estamos tomando os remédios. Nós não estamos indo na direção que o Senhor está apontando para nós, irmãos. Tanto na nossa vida individual, quanto na nossa vida espiritual. Quantos de nós aqui orou para nossa família? Quantos de nós aqui ficou de joelho orando pelos filhos? Quantos de nós aqui quebrou a casca para pedir perdão para o filho? Quantos de nós aqui foi lá no marido e resgatou ele? Quantos de nós fez isso? Então o problema não está no Senhor, o problema está na gente. Nós queremos resultados, mas não queremos processo. Nós queremos resultado, queremos ali uma coisa final acontecendo, mas todo mundo assim, Senhor, manda, não é assim, irmãos. Nós temos alguma coisa para realizar, nós temos que crer. E o crer é prático. Veja que Abraão saiu da terra dos ídolos e saiu para a terra de Canaã. E ele parou, como o jovem falou, parou de ficar com a empregada e coabitou com a mulher dele. Então ele fez alguma coisa. Não é só uma questão de você dizer: Senhor, e aí? Nada está acontecendo. O Senhor faz a pergunta para nós: você deu algum passo de Ur para Canaã? Você deixou de estar com a empregada para estar com sua esposa? Então o problema não é meu, o problema é seu. Nós queremos resultados, mas queremos continuar em Ur e queremos continuar com a empregada.
Aí queremos resultados. Entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se alguma coisa vai acontecer, nós temos que, além de crer, nós temos que ser ativos. É um crer ativo. Não é um crer passivo. Não é crer em Ur. Não é crer com Agar. É crer em Canaã, ou naquela direção, e crer com Sara. Entendeu? Aí, o versículo 21 fala. O 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Cada vez que ele ia ficando fraquinho, ele enchia o balão dele. Um balão, ele pode estar muito cheio, pode estar amarrado. Com 3 dias, o que acontece com o balãozinho? Ele murcha. Você precisa de novo. Tem que dar glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A velhinha, não é velhinha não, é velhinha. A velhinha vai diminuindo o seu fulgor, né? Vai apagando, você tem que já deixar outra pronta para você acender e dar continuidade. É a mesma coisa. O invocar o nome do Senhor é você encher o seu balão, é você acender a outra vela para não apagar. Aí você passa 1 semana sem invocar o Senhor. Irmãos, olha, com 1 semana sem invocar o Senhor, a sua garganta já está podre. Os seus pés estão mais velozes ainda. A sua língua está urdindo veneno. A sua boca já está amaldiçoando. 1 semana. 1 semana, irmãos, nós não somos mais os mesmos sem invocar o Senhor. 1 semana, o monstro já tomou de conta da casa. É? Então, o que temos que fazer? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para terminar, olha aqui o versículo 3. Ele está tomando quem como exemplo aqui? Abraão, não é? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3 agora. Pois que diz a Escritura? Capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então você vê aqui, a palavra trabalho. Abraão, para ser justificado, ele não trabalhou. Porque se ele tivesse trabalhado, então é justo ele ter trabalhado e ter sido justificado. Alguém que passa 30 dias trabalhando, ele vai lá no banco para receber o dinheiro, não há nenhum tipo de glória para o patrão dele. Por quê? Porque o patrão tem que pagar aquele que trabalhou. Isso é devido. Então, se a gente trabalhasse e fôssemos justificados, não teria nenhum tipo de glória para o Senhor. Ele é obrigado a nos pagar. Mas quando você apenas crê, aí toda a glória deve ir para Ele. Nós não trabalhamos, não fizemos nada, não precisamos fazer nada para nós termos todas as coisas, né, assim, vivas e da maneira como o Senhor deseja para nós. Não temos que fazer nada, só temos que crer. Quem trabalha é o Senhor. Quem trabalha é o Espírito. Quem trabalha é a palavra. Irmãos, aqui tem a palavra trabalhar. Nós não fizemos nada para receber a justificação, mas o Senhor trabalhou durante 33 anos e meio. Na verdade, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso indica que o Senhor ele está trabalhando para a nossa justificação durante muito tempo. E nós não trabalhamos, mas Ele trabalhou. Aí estava lá os meninos, tudo com tênis bonito, né? Que hoje você pode ter os filhos, pode ter a renda menor, né? Mas todo mundo está bonitinho. Porque os pais, eles dão tudo para os filhos. Não no sentido negativo, dão porque amam, né? Se esforçam para dar o melhor para os filhos. Aí estava todo mundo lá, quem deu os tênis para você? Não sabe, às vezes não sabe nem quem foi. Não sei, acho que foi o Papai Noel, que estava me colocou debaixo da cama. Não sabe nem agradecer, não sabe nem a origem de nada. Quem deu essa camisa para você foi seu pai, quem deu foi seu pai. O Senhor trabalhou durante um tempo sem fim,
para poder dar a salvação para nós. E às vezes nem reconhecemos que quem nos deu a salvação foi Ele. Às vezes nem reconhecemos que foi Ele que nos presenteou com alguma coisa tão maravilhosa que hoje é ser justificado, sem ter feito nada. Irmãos, nós temos que louvar o Senhor por tudo que Ele fez. Nós não trabalhamos, mas Ele trabalhou. Ele trabalhou e nos deu a salvação. Aí, olhando bem, o livro de Romanos, capítulo 4, não traz apenas Abraão como exemplo, traz também Davi. Olha o versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então aqui você tem o exemplo de Abraão e tem o exemplo de Davi. Quem foi Davi? Olha o Salmo, olha o 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel 11, você tem dois problemas ali sérios. Mostra o pecado dele com Batseba e mostra ele matando o esposo de Batseba. E aqui aparece alguém dizendo, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Então, outro caso aqui de justificação foi Davi. Para Davi, já pensou se o Senhor dissesse assim, você quer ser justificado, Davi? Quero. Então, por favor, traga para mim a honra de Batseba. E o homem que você matou, que é Urias, traga ele para mim que eu justifico. Irmãos, se nós tivéssemos que trazer as pessoas que nós já desonramos e as pessoas que nós já matamos para sermos justificados, todos estaríamos condenados. Mas ficou gente aí desonrada e gente morta, e nós ainda justificados. Então, quando Paulo traz o exemplo de Davi, isso aqui é para nos impressionar. Nós não temos que fazer nada, só temos que crer. Ainda que nós tenhamos feito alguma coisa no passado, que tenha desonrado alguém, ou nós tenhamos matado as pessoas, mesmo numa situação tão crítica como essa, o Senhor pode ainda nos justificar. E uma das provas da justificação é a nossa obediência. Não é continuar desonrando e nem matando. Tem muita gente que utiliza a ceia do Senhor para continuar pecando. Faz uma semana imprestável, confiando na mesa do Senhor. Nessa maneira aí, você não tem arrependimento para chegar e lançar a mão do que ela pode fazer por você. Você pensa que pode, mas não pode. Não, eu vou fazer tudo que eu quero, aí no final de semana eu peço perdão. Irmão, geralmente não tem perdão genuíno para você buscar buscar os benefícios da mesa. Isso aqui é para pecados involuntários. Não é para aquele consciente que você comete, depois comete de novo e você tem que ter um arrependimento muito profundo. Então, o resultado de uma pessoa justificada e grata é a sua obediência. Então, não é interessante ele ter chamado aqui Abraão e Davi para mostrar que a justificação é pela fé? São pessoas aqui, irmãos, desclassificadas, mas o Senhor, Ele deu um novo início para eles pelo simples fato deles terem crido. Nós estamos aqui como Abraão, pessoas que adoravam ídolos, pessoas que mentem, pessoas que não tomam o caminho do Senhor, pessoas que desonram os outros, que matam, mas nós temos um Senhor Jesus sempre amoroso, sempre cheio de misericórdia, esperando apenas nosso crer. Invocar o nome do Senhor é a maneira mais simples de você continuar, desfrutando de tudo que o Senhor alcançou naquela cruz, ser justificado, ser santificado. O invocar o nome do Senhor dá isso para nós. Jesus é o Senhor.